Boa noite, pessoal. Olha só, no vídeo anterior eu falei para vocês que este mês de agosto estaríamos fazendo a revisão do conteúdo, certo? Do semestre passado. Eu disse o seguinte, eu disse que o primeiro conteúdo que a gente ia fazer revisão ia ser o quê? Ia ser grandezas físicas e unidades de medida, certo? Então essa aula eu estou gravando para explicar o que são grandezas físicas e unidades de medida, tá bom? Esse vídeo que eu estou gravando, eu estou fazendo de uma forma bem simples, sem usar aquela plataforma, certo? Porque vai ser uma explicação rápida. Lembre-se que esse aqui é um conteúdo de revisão, tá? Então eu só vou fazer alguns comentários bem pontuais aqui. Então vai ser bem rápido essa explicação, certo? Então vamos lá para a explicação de grandezas físicas e unidades de medida. Veja bem, vamos falar primeiro sobre grandezas físicas. O que são grandezas físicas? Pessoal, a física é uma ciência que estuda fenômenos, certo? Quando um fenômeno ocorre, a física ela quer saber o quê? Ela quer saber a intensidade com que esse fenômeno ocorre. Por exemplo, vamos supor que tenhamos um objeto se movimentando. Não basta você dizer que ele está em movimento. A física ela quer saber o quê? Ela quer saber se esse movimento é rápido ou é lento. Tá? Então, o físico ele quer sempre uma forma de medir esse movimento. A mesma coisa vale para um objeto que está quente. Não basta você dizer para um físico se o objeto está quente ou se está frio, certo? Ele quer uma forma de poder medir isso daí. Se você falar simplesmente que está quente, certo? É uma informação que é insuficiente. Essa informação não basta. Ele quer colocar isso em termos de números. Então o físico está sempre procurando medir os fenômenos, certo? Como é que ele mede isso? Ele mede isso através das grandezas físicas, tá bom? Então isso é grandeza física. Grandeza física é uma forma que você tem de poder medir a intensidade com que o fenômeno ocorre. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse caso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, velocidade, certo? Suponha que tenhamos isso aqui, ó. Suponha que a gente tenha um carro se movimentando em uma rodovia, certo? Temos aqui então um automóvel se movimentando da esquerda para a direita. Para um físico, não basta você dizer que isso daqui está se movimentando, certo? Também não basta você dizer se ele está rápido ou está lento. O físico ele quer colocar isso em termos de números, certo? A questão é a seguinte, existe alguma forma de representar esse movimento numericamente? Certo? Então é isso que para isso que serve a grandeza física, para representar um fenômeno numericamente. Você quer um número para representar esse fenômeno, tá? Então esse número é o que a gente chama de grandeza física. No caso de um objeto que está se movimentando, a grandeza física é a velocidade, certo? Então a velocidade é o quê? A velocidade ela expressa a rapidez com que o movimento ocorre, certo? Então tá aqui, ó, expressa a rapidez com que o movimento ocorre. Então esse carro aqui, ó, ele pode estar se movimentando com que rapidez? Pode ser a 20 km por hora, pode ser a 40 km por hora, pode ser a 60 km por hora. Então veja que sempre se procura representar este movimento através de números, tá bom? Então isso é uma grandeza física, certo? A grandeza física ela mede a intensidade com que um fenômeno ocorre. Esse fenômeno aqui, ó, do movimento aqui, ó, está sendo representado através de números, tudo bem? Então, isso é a grandeza física. Vamos pegar um outro exemplo de uma outra grandeza física, certo? Vou pegar essa daqui, ó. Área, certo? O que é a área? A área é o quê? Ela mede o tamanho de uma superfície. Como assim mede o tamanho de uma superfície? Olha só, nós temos aqui um terreno, né? Um lote, ok? E aqui nós temos um outro terreno, um outro lote, certo? Então, esse terreno aqui, ó, como é que você mede o tamanho dele? Você mede o tamanho da superfície dele, não é? Não é? E esse daqui também você mede o quê? Você mede o tamanho da superfície dele, certo? Então, o tamanho dessa superfície aqui, ó, que a gente chama de área, certo? Você pode ver aqui, ó, que esse primeiro terreno tem uma área de 1.000 metros quadrados. E este outro terreno possui uma área de quanto? Uma área de 800 metros quadrados, tá? Então a área é a grandeza física que mede o tamanho de uma superfície. Então, recapitulando lá atrás, a velocidade é uma grandeza física? O que ela mede? Ela mede a rapidez do movimento. Outra grandeza física? Área. O que a área mede? O tamanho de uma
superfície, tá bom? Vamos pegar um terceiro exemplo de grandeza física. O terceiro exemplo de grandeza física seria isso aqui, ó, volume. O que que volume mede? Você pode pensar aí um pouco? O volume, ele mede o quê? Ele mede o espaço ocupado por um corpo. Quando a gente fala de corpo em física, a gente está falando de um objeto qualquer. Então, o volume, ele mede o espaço ocupado por um objeto, tá? Vamos pegar aqui alguns exemplos de volume. Olha só, nós temos aqui duas pessoas, certo? E as duas estão com um copo de bebida na mão. Vamos olhar só para o volume que a bebida está ocupando, certo? Essa bebida aqui, ó, do cara que está à esquerda, à direita, ela ocupa um volume de 200 ml, certo? E essa bebida aqui, ó, do cara que está à esquerda, ela ocupa um volume de 800 ml. Então, o volume é o espaço ocupado por um corpo. Todo corpo ocupa um volume, certo? Mas no caso aqui, ó, a gente está olhando somente para o líquido que está dentro do recipiente, certo? Então, o volume, ele é uma grandeza física. O que o volume mede? O espaço ocupado por um corpo, tá? Então, até agora nós vimos três grandezas físicas. Quais são as três grandezas físicas? A primeira foi a velocidade, não é isso? Que mede a rapidez do movimento. A segunda grandeza física que a gente viu foi a área, que mede o tamanho de uma superfície. E a terceira grandeza física é o volume, que mede o espaço ocupado por um corpo, tá bom? Além dessas três grandezas físicas, nós temos várias outras grandezas físicas. Você deve perguntar, Hugo, quais são elas? A quantidade de grandeza física é muito grande. Nós temos mais de 10 mil grandezas físicas, se vocês querem saber, certo? Então são muitas grandezas físicas, não dá para falar de cada uma delas. Mas eu pergunto para você, agora você consegue imaginar alguma grandeza física? Vamos pegar uma aqui, ó. Você está preocupado em saber se você está com febre, não é isso? Aí, o que você faz? Você quer saber se o seu corpo, a temperatura do seu corpo está quente ou se está frio, não é isso? Então, o que você faz? Você usa um termômetro. Então, o termômetro vai medir o quê? Ele vai medir a temperatura, não é isso? Então, a temperatura, você pode ver o quê? Que é uma outra grandeza física. A temperatura também é um parâmetro usado para medir um fenômeno. Não é isso? Então, temperatura seria uma outra grandeza física. Qual outra grandeza física você poderia mencionar para mim? Ah, sim, tem uma outra grandeza física aqui, olha só. Você quer saber a distância entre duas cidades, certo? Você quer saber a distância entre duas cidades. Então, para isso, você tem uma grandeza física chamada comprimento, não é isso? Comprimento. Então, o comprimento é a grandeza física para medir a distância entre dois pontos, certo? Entre dois locais, tá bom? Então, temperatura e distância, temperatura e comprimento também são grandezas físicas. Outros exemplos de grandeza física. Deixa eu falar uma aqui que a gente só vai estudar lá no terceiro ano, mas que a maioria de vocês já ouviu falar. Vocês já ouviram falar em tensão elétrica? Certo? A tensão elétrica ela é o quê? Ela é a voltagem, certo? Fornecida ali pela tomada da sua casa, certo? Então, tensão elétrica também é uma outra grandeza física, certo? Além dessas, nós temos várias outras grandezas físicas. Deixa eu citar aqui a aceleração. A aceleração também é uma grandeza física. O que a aceleração mede? A aceleração mede o tanto que a velocidade está mudando, tá? Então, a lista de grandezas físicas, a quantidade de grandezas físicas é uma lista enorme, tá bom? Mas o importante é você lembrar o quê? O importante é você lembrar o que é uma grandeza física. O importante é você lembrar a definição. Não precisa decorar cada uma delas, tudo bem?